Bem-vindos ao Mundo Restrito. Hoje você vai conhecer um mistério que está deixando os cientistas em choque, um objeto vindo das profundezas do espaço que desafia tudo o que sabemos sobre cometas. Antes de mergulhar nesse enigma cósmico, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade que o mundo ainda tenta esconder de você. O telescópio espacial James Webb entra em modo de emergência, correndo para capturar um cometa que não deveria existir. Os astrônomos esperavam uma bola de gelo moribunda. Em vez disso, os dados do Webb sobre o 3I Atlas acabaram de confirmar um pesadelo químico. Sua coma está inundada com dióxido de carbono em níveis nunca registrados e riscada com níquel metálico sem nenhum traço de ferro. Os especialistas que acionaram a substituição agora admitem que os números são aterrorizantes. Isso não é um visitante interestelar típico. Está quebrando todas as regras do livro, e quanto mais fundo os dados vão, mais impensável fica. O 3I Atlas é mesmo natural? Ou é outra coisa avançando direto em nossa direção? As apostas só aumentam a partir daqui. Às 2h11 a ligação chegou. A voz de Marco Micheli, curta e urgente, cortou o silêncio do centro de operações da missão. Os números dos telescópios terrestres acabavam de chegar. O 3I Atlas estava acelerando, seu espectro brilhando com metais que ninguém esperava. Não havia tempo para debate. Menos de 6 minutos depois, a sequência de comandos de emergência foi carregada no telescópio espacial James Webb. Cada observação programada foi pausada. Pela primeira vez em anos, o programa científico principal do Webb foi colocado de lado por uma ordem de emergência. Não era um alvo rotineiro de oportunidade. A maioria dos TPOs é agendada com semanas de antecedência, debatida por comitês, ponderada em relação ao custo para outras missões. Não desta vez. A cadeia de autorização passou diretamente pela mesa do cientista do projeto. A aprovação tinha que ser unânime. O risco? Alto. A agenda do Webb é um balé de órbitas e combustível. Cada minuto precioso. Um movimento errado, um cálculo incorreto e o observatório mais poderoso do mundo poderia perder uma semana de ciência. Ou pior, um subsistema crítico. Mas a janela para capturar o 3I Atlas estava se fechando. A trajetória do cometa estava mudando hora a hora, sua coma florescendo com gases voláteis e algo mais, algo metálico. Micheli assumiu a liderança. Seus cálculos, rodados nos servidores da ESA, fixaram as coordenadas exatas. O instrumento NIRSPEC precisaria se mover rápido, travar no alvo e começar a coletar espectros antes que o objeto saísse de alcance. Às 2h17 GMT, o comando estava ativo. O Webb girou, sensores zumbindo, enquanto as equipes em solo observavam o fluxo de telemetria em busca de qualquer sinal de erro. Na sala de controle, todos os olhos seguiam o fluxo de dados. Os primeiros pacotes desceram. Brutos, não calibrados, mas suficientes para ver o núcleo do 3I Atlas queimando intensamente contra o fundo. No registro de turno, a entrada é curta. Tow Override 3I Atlas 6 de agosto, 2h17 GMT NIRSPEC. Mas por trás dessa linha está uma corrida sem margem para erro. Menos de 4 substituições desse tipo aconteceram desde o lançamento do Webb. Nenhuma para um objeto interestelar. A tensão não diminuiu quando os dados chegaram. Ela apenas aumentou. O que o Webb captou naqueles primeiros momentos derrubaria todas as expectativas sobre o que um cometa poderia ser. Mas as revelações químicas ainda estavam por vir. As linhas de dióxido de carbono dominaram o espectro antes que alguém esperasse. As 6 unidades astronômicas além de Júpiter, onde a luz solar é fraca e a maioria dos cometas dorme, o 3I Atlas já estava liberando gases e camadas. O TESS captou os primeiros indícios. Um brilho tênue e persistente, não apenas um clarão. Então o Gemini South confirmou, caudas se estendendo como um membro fantasma, dias antes de o objeto cruzar a órbita de Saturno. Não é assim que os cometas se comportam. No sistema solar, a atividade começa mais perto do Sol, quando o gelo de água começa a evaporar. Aqui o motor principal era o dióxido de carbono, 8 vezes mais que a água, segundo a contagem do Webb. A proporção dióxido de carbono para a água chegou a 8:1. Para comparação, cometas típicos mal chegam a 0,7. Mesmo o 2I Borisov, o último visitante interestelar, ficou em torno da metade disso. Isso está fora da escala. O instrumento NIRSPEC captou a banda N3 em 4,26 microns. Forte, ampla, inconfundível. A água também apareceu, mas como um leve pós-pensamento. O gás não estava apenas presente.
estava jorrando. As taxas de produção colocaram o dióxido de carbono em 8 vezes a saída de água. Poeira estava quase ausente, tornando a coma fina e a cauda fantasmagórica, mas o gás era inegável. Cada verificação cruzada, Gemini, HST, até o SPRX, bateu. Sem truque de calibração, sem fundo perdido. Os números se mantiveram. Bryce Bolin, que passou anos estudando mensageiros interestelares, disse com clareza: cada cometa interestelar é um mensageiro de outro sistema estelar, e ao estudar sua luz e cor, podemos começar a entender a diversidade de mundos além do nosso, mas a mensagem deste é estranha. Um corpo que desperta no frio profundo, liberando dióxido de carbono como um respiradouro no escuro. A química aponta para um local de nascimento nada parecido com o nosso. Talvez um mundo onde a água seja escassa, ou onde o dióxido de carbono seja o gelo dominante, ou talvez um processo que nunca vimos. Um que reescreve as regras de como os cometas se formam e morrem. A própria cauda cresceu a um ritmo que surpreendeu as equipes assistindo ao vivo. Em apenas dias, estendeu-se por centenas de milhares de quilômetros, impulsionada por gases que não deveriam estar ativos tão longe do Sol. A física não fecha. As proporções não correspondem a nenhum cometa conhecido, nem mesmo aos mais estranhos. E quanto mais as equipes olhavam, mais os números se recusavam a se estabilizar. Mas isso não é a parte mais estranha. O espectro do Webb tinha segredos mais profundos, assinaturas que enviariam ondas de choque por todos os modelos de como os cometas são construídos. Linhas de níquel começaram a aparecer no espectro quase imediatamente após o Webb travar no 3I Atlas. No começo, a equipe achou que fosse uma falha de calibração, algum artefato perdido do instrumento, ou talvez um raio cósmico. Mas os dados se mantiveram. Transições de níquel prim claras como o dia, empilhando-se no ultravioleta e no infravermelho próximo. Os números não eram sutis. A 3,8 unidades astronômicas, a taxa de produção de níquel já passava de 1.021 átomos por segundo. Quando o cometa se aproximou de 2,85 unidades astronômicas, esse número havia saltado outra ordem de magnitude. Mas o verdadeiro choque não era apenas a presença de níquel, era o que estava faltando. As linhas de ferro e ferro não estavam em lugar nenhum. Mesmo com o instrumento UVIS do Very Large Telescope, operando com um poder de resolução de 80.000, o espectro estava plano em todos os canais de ferro. Os limites superiores voltaram brutais. O níquel superava o ferro em mais de 40:1. Em todo o meteorito, em todo cometa já estudado, níquel e ferro viajam juntos. Aqui o ferro era um fantasma. Isso não é normal. Em cometas do Sistema Solar, a proporção níquel-ferro segue médias cósmicas. Uma parte de níquel para 15 partes de ferro, mais ou menos. O último visitante interestelar, Borisov, se encaixava nessa regra, mas o 3I Atlas a destrói completamente. Imagine encontrar um anel de ouro sem nenhum traço de cobre ou prata. Essa é a escala da anomalia. As equipes de espectroscopia do Observatório Europeu do Sul e do Centro de Controle do Webb analisaram linha por linha os dados. Eles verificaram contaminação, características mal identificadas, fundo solar. Cada verificação bateu. As linhas de níquel, 3.415, 3.524, 3.525, 3.769, 3.783, 3.807, 3.858 angstroms, estavam todas lá, acima do ruído. A relação sinal-ruído estava acima de 30 para as características mais fortes, mas ferro, nada, nem no núcleo, nem na coma, nem na cauda. Dados de laboratório deram um caminho possível. Níquel-carbonila, NiCO4, uma molécula tão volátil que pode vaporizar a 43 graus Celsius. Nas condições certas, gelos ricos em monóxido de carbono, um toque de níquel metálico, um jato de ultravioleta. A NiCO4 pode se formar e derivar para o espaço, se decompondo sob a luz solar para liberar níquel atômico. Mas o primo do ferro, FeCO5, é muito menos volátil. Sua pressão de vapor é baixa, sua formação lenta, suas linhas silenciosas. Isso poderia explicar a ausência se, e somente se, o corpo-mãe tivesse sido formado em um mundo onde o níquel fosse favorecido e o ferro deixado para trás. Nenhum cometa do Sistema Solar jamais mostrou esse padrão. A equipe do espectrógrafo no infravermelho próximo destacou a descoberta em suas notas internas como sem precedentes em qualquer corpo rico em voláteis. Quanto mais a equipe encarava os números, mais os modelos antigos desmoronavam.
Que tipo de ambiente de formação poderia produzir uma proporção tão bizarra? É a impressão digital de uma química que nunca vimos ou algo mais deliberado? O quebra-cabeça químico só crescia à medida que os dados chegavam, mas a estranheza não parava na composição. O modo como o 3i Atlas se movia estava prestes a levantar perguntas ainda mais profundas. Curvas de aceleração começaram a levantar sobrancelhas antes mesmo de os dados químicos terminarem de baixar. Analistas do Pan-STARRS, rastreando o 3i Atlas em uma rede de telescópios, observaram sua trajetória se desviar do caminho esperado. Os números não eram sutis. Ao longo de apenas 72 horas, a velocidade do objeto aumentou em quase 0,12 metros por segundo ao quadrado, muito além do que o aquecimento solar ou jatos de gás poderiam explicar. Isso não é erro de arredondamento. Para um corpo de 11 quilômetros de diâmetro, é como ver um navio de cruzeiro ganhar velocidade sem motores ou vento. As variações não seguiam o arco suave da gravidade. Em vez disso, cada atualização do solo mostrava um tremor. Saltos pequenos e nítidos sobrepostos à aceleração principal, como se algo dentro estivesse piscando, ligando e desligando. A equipe do Pan-STARRS conferiu 2 vezes os softwares. Depois chamou o Minor Planet Center. Toda a astrometria bruta se manteve. A aceleração era real e não vinha apenas do gelo. Curvas de luz adicionaram outra camada de confusão. Dados fotométricos do Gemini South e do TESS revelaram um brilho periódico, como o feixe de um farol, varrendo a cada 7,2 horas. Isso não é a rotação lenta de uma rocha sólida. A modulação era regular demais, nítida demais. Alguns tentaram modelá-la como um cometa rotativo de forma estranha, mas o ajuste era ruim. Outros sugeriram uma estrutura oca, ou em forma de folha, com a luz solar refletindo em superfícies largas e planas. Cada possibilidade trazia novos problemas. Se o objeto estivesse girando, sua rotação deveria estar desacelerando à medida que liberava gás. Em vez disso, o período permaneceu fixo, mesmo com a atividade aumentando. Observadores veteranos não puderam deixar de lembrar de Oumuamua. Esse visitante interestelar também saiu da rota, acelerando de maneiras que deixaram os físicos discutindo por anos. Mas o 3i Atlas é maior, mais brilhante, e sua curva de luz é mais nítida, quase mecânica em seu ritmo. Os paralelos são impossíveis de ignorar. Alguns dizem que é uma forja cósmica anômala. Outros sussurram que poderia ser algo engenheirado. Ninguém pode provar nenhuma teoria, mas os números continuam se acumulando. A rede Pan-STARRS registrou cada anomalia, alimentando os dados em arquivos de acesso aberto. O debate se espalhou para pré-publicações e discussões nas redes sociais, enquanto astrônomos do mundo todo examinavam os gráficos de aceleração e os ciclos de brilho. Cada nova observação corroía as explicações familiares. Quanto mais fundo olhavam, maior o enigma ficava. E a próxima rodada de dados forçaria todos a confrontar possibilidades que antes pertenciam apenas à ficção científica. Os egípcios antigos moldaram contas de ferro há mais de 5.000 anos, muito antes de qualquer pessoa na Terra aprender a fundir o metal. As tumbas de Gizeh renderam esses pequenos cilindros, martelados finos e enrolados em tubos, suas superfícies marcadas por séculos no solo. A análise moderna revela um segredo. As contas são quase 1/3 níquel, uma proporção que nenhum forno na Terra poderia ter produzido em 300 a.C. Apenas meteoritos caindo do céu carregam tanto níquel preso dentro de seu ferro. O catálogo e os testes do Museu de Manchester confirmam essa impressão digital cósmica. Séculos depois, um punhal foi enterrado com Tutankhamon. Sua lâmina intacta após 3.000 anos guarda o mesmo segredo. A fluorescência de raios-x mostra 11% de níquel, traços de cobalto e uma assinatura química encontrada apenas em meteoritos de ferro. Os estudiosos falam do padrão Widmanstätten, as faixas cristalinas que marcam um verdadeiro visitante do espaço. O padrão em si permanece oculto, intocado para preservar o artefato, mas a composição não deixa dúvidas. Essa lâmina foi forjada de um fragmento de um mundo despedaçado, martelado em forma para um jovem rei. Não apenas no Egito, por todo o Oriente Próximo, contas e lâminas raras aparecem em tumbas reais, sempre mais ricas em níquel do que qualquer coisa fundida na terra. Cada uma é uma relíquia de uma queda do céu, metal entregue não pelo fogo e minério, mas por uma catástrofe vinda de cima.
Os escribas babilônicos observavam os céus em busca de presságios. Suas tabuletas falam de estrelas que queimam e pedras que chovem do céu. A linguagem é cautelosa, nunca nomeando o ferro, nunca descrevendo faíscas, mas sempre alertando que, quando o céu lança fogo, os reis devem ter cuidado. No mundo deles, o ferro do céu era um presente e uma ameaça, um sinal de favor ou desastre. A palavra acadiana para ferro, anbar, às vezes aparece em listas de materiais preciosos, às vezes em rituais destinados a afastar o perigo vindo do alto. Lydia Baum, historiadora em Heidelberg, lê esses textos com o olhar de uma cientista. Ela encontra um padrão, não nas palavras em si, mas no medo que atravessa os séculos. Quando o metal cai do céu, o mundo muda. Os egípcios o chamavam de ferro do céu. Os babilônios escreviam sobre pedras ardentes e presságios de guerra. Nenhum deles podia conhecer a química ou a verdadeira origem do metal em suas lâminas, mas sua admiração e seu temor ecoam em cada análise feita hoje sobre o ferro antigo. A memória dos visitantes do céu temidos e reverenciados corre fundo. Os astrônomos de hoje escaneiam os céus com telescópios, não presságios, mas as perguntas são as mesmas. O que significa quando algo chega de além, trazendo uma assinatura que ninguém consegue explicar? O enigma do 3i Atlas é novo, mas a sensação de maravilha e aviso remonta ao amanhecer da história. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, não esperou por consenso. O enigma do níquel sem ferro, os picos de aceleração, a curva de luz nítida como um relógio, ele destacou todos em uma postagem direta em seu blog. Sua pergunta foi incisiva. Que tipo de processo natural pode fazer um cometa se comportar assim? No laboratório, separar níquel do ferro exige indústria. No cosmos, isso deveria ser impossível. O trabalho anterior de Loeb sobre Oumuamua já havia abalado os ânimos. Agora ele observava o 3i Atlas acumular anomalias que até caçadores de cometas experientes tinham dificuldade em explicar. Dentro das equipes do Webb e do Pan-STARRS, o clima estava dividido. Alguns argumentavam por uma química rara, talvez um corpo-mãe forjado em uma nebulosa rica em carbono, onde o ferro permaneceu preso em minerais e apenas níquel formou carbonilas voláteis. Outros apontavam para a aceleração errática e a curva de luz regular, traçando paralelos incômodos com objetos engenheirados. Os críticos de Loeb alertavam contra conclusões precipitadas, lembrando a todos como as esquisitices do Oumuamua geraram anos de debate sem resolução. Mas os números não desapareciam. A proporção níquel-ferro não era apenas alta, estava fora da escala. O brilho periódico não correspondia a nenhuma rotação de cometa conhecida, e a aceleração, registrada em tempo real, continuava desviando do roteiro da gravidade. Fóruns de revisão por pares explodiram com modelos concorrentes. Exotismo de desgaseificação. A química rica em dióxido de carbono poderia, em teoria, impulsionar jatos de saída. Mas não com esse ritmo. Nuvens de poeira fractal, talvez, mas a aceleração não se encaixava. Alguns, encorajados pela posição de Loeb, ousadamente levantaram a analogia da vela luminosa. Uma folha fina e reflexiva, construída para viajar na luz solar, poderia explicar tanto a aceleração quanto a curva de luz nítida. Ninguém afirmou ter provas, mas a ideia de que o 3i Atlas poderia ser mais que um cometa, que poderia ser um fragmento de algo construído, não nascido, já não era mais ficção científica. Estava sobre a mesa lado a lado com cada modelo natural. O Escritório de Defesa Planetária da NASA discretamente marcou o 3i Atlas como uma anomalia alta. Não uma ameaça, mas um coringa científico. Matrizes de risco internas, normalmente reservadas para objetos com potencial de impacto, agora acompanhavam um enigma. A posição oficial permaneceu cautelosa. Mais dados são necessários. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, mas, em particular, até as vozes mais céticas admitiram que esse objeto estava reescrevendo o livro de regras. O debate se espalhou para fóruns públicos, com tópicos dissecando cada curva de luz, cada linha espectral, cada distância, cada lado pressionando por respostas. Então, eis a questão. O 3i Atlas é um acaso cósmico? Um mensageiro de uma química que nunca vimos? Ou é o primeiro indício real de algo engenheirado? Uma evidência de que não estamos sozinhos?
A resposta, por enquanto, está nos dados, aguardando a próxima observação para inclinar a balança. Em 6 de agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb acionou sua primeira substituição de emergência em anos para capturar o 3I Atlas, um objeto interestelar agora confirmado com uma proporção de dióxido de carbono para água de 8:1, a mais alta já medida em qualquer cometa. A espectroscopia revelou fortes linhas de níquel com quase nenhum ferro, uma composição que não pode ser explicada pelos modelos atuais. As equipes de rastreamento documentaram aceleração e mudanças de brilho que desafiam a gravidade sozinha. Essas descobertas ecoam os mistérios não resolvidos de Oumuamua e desafiam o que os astrônomos consideram natural. Apesar de registros centenários de artefatos ricos em níquel e presságios, os especialistas de hoje permanecem divididos. Alguns citam uma física desconhecida, outros sugerem origens artificiais. Documentos oficiais listam o 3I Atlas como uma anomalia alta, mas as razões para seu comportamento permanecem classificadas. A evidência é clara. O 3I Atlas não se encaixa em nenhuma categoria conhecida. Até que mais dados sejam liberados, a verdadeira natureza desse visitante e o que ele pode significar para nossa compreensão do cosmos permanece uma questão em aberto. O que você acha? O 3I Atlas é apenas uma anomalia natural, ou pode ser a primeira evidência de algo criado por inteligências além da Terra? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse mistério prendeu a sua atenção, compartilhe este vídeo e se inscreva agora no Mundo Restrito, para continuar explorando segredos que quase ninguém ousa revelar. O próximo enigma já está a caminho.